The Last of Us Parte 1 trouxe de volta pra gente a velha discussão. Será que os jogos estão mal otimizados? Qual que é o problema dessa geração? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você está no canal Jogando no Escuro, deixa um like e se inscreve só se gostar do conteúdo. Caras, esse The Last of Us, apesar de eu estar zero interessado por ele, na verdade, se não fosse a polêmica, eu nem saberia que esse jogo estava sendo lançado para PC. Várias pessoas estavam animadas por esse jogo, eu sinceramente não tenho muito interesse. A primeira vez que eu joguei The Last of Us foi lá no PlayStation 3 e na época eu tava hypado pelo jogo, na época eu tava realmente interessado. A história era boa, apesar de algumas ressalvas, o gameplay muito bom. Mas assim, depois dos dois desandou pra caramba. Então assim, eu não consegui gostar, apesar de estava hypado pelo 2, mas quando eu fui ver que tipo de jogo era o 2, aí eu não consegui gostar mais da série, da franquia. E ainda mais com essa série agora que lançou, que me perdoe, mas se você gosta dessa série do The Last of Us, cara, não tem como você estar nesse canal, não tem como a gente ter uma amizade, porque essa série, ela é perturbadora. Enfim, não vou entrar em detalhes. E com relação aos jogos, então, teve um remake, a Sony fez um remake do remaster, que é o The Last of Us Parte 1, que trouxe algumas alterações e melhorou o gráfico. Eu não vi uma melhora tão significativa, mas é claro que as pessoas que jogaram talvez possam opinar melhor do que eu. Eu não joguei, apenas vi alguns vídeos. Achei um remake ou remaster desnecessário, mas enfim, não estava nem um pouco sabendo dessa versão de PC. E aí o pessoal fez esse estardalhaço, mostrou a versão cagada de PC, vários sites deram rage, pessoas deram rage, fizeram vídeos e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo dessa versão de PC. E aí, vendo o gráfico do jogo, vendo como ele tá rodando, os bugs, a má otimização, voltamos à velha história. Será que essa geração ela tá mal otimizada? O que tá acontecendo com os jogos? Eu recentemente eu tava meio que acomodado com esse lance de otimização por causa de um vídeo que eu vi de um cara explicando que ele tava em busca do Dead Space Remake, que foi o remake lá que a EA trouxe, né? E ele tava em busca do setup para poder rodar o jogo em 4K 60 FPS com um 4K nativo sem DLSS. Então ele chegou à conclusão que para poder rodar o jogo a 4K 60 FPS precisaria do top, e ainda assim você não rodaria de forma plena, você não rodaria ainda muito bem o jogo. E aí nesse vídeo desse camarada, ele argumentou que os jogos estão muito pesados, que os jogos eles realmente são pesados, e a galera que tá nos consoles, elas querem que o jogo rode a 4K 60 com Ray Tracing e tudo mais, só que é impossível porque os jogos estão ficando cada vez mais complexos, cada vez mais caros. Só que depois de algumas experiências eu fui ver que na verdade não é bem assim, cara. Eu tava um pouco conformado com essa história do Dead Space e quase engoli a história de que na verdade não são os videogames, que na verdade não são os jogos que estão mal otimizados, e sim os videogames que estão ultrapassados. Mas na verdade não é bem assim, não. A verdade é que os jogos eles realmente estão mal otimizados, eles estão sendo lançados de qualquer jeito, porque agora a velha desculpa é: eu não vou otimizar, o hardware que se vire, o hardware que aguente. Porque depois de você parar para refletir um pouco em exemplos da indústria, você vê que na verdade os consoles eles rodam o que o desenvolvedor quiser. Você tem aí exemplos clássicos, são exemplos assim que exigiram bastante esforço, mas esse é o detalhe, né? Exige esforço. Só que o esforço ele é um fator, digamos, indispensável para que você possa lançar uma coisa de qualidade. Então, assim, quais exemplos que nós temos aí da história dos jogos? Nós temos o exemplo do Doom do Super Nintendo, que foi um port inacreditável. Portaram um jogo lá do PC e, assim, para rodar num Super Nintendo na época, a galera que não tinha PC que pudesse rodar o jogo ficou satisfeito. O jogo não roda as mil maravilhas, não é como rodar num PC, mas pra galera que não tinha PC, achou aquela maravilha.
Nós temos também o port clássico do Resident Evil 2 para Nintendo 64, que aquilo ali, cara, é inacreditável até hoje. Você fazer 2 discos, 2 CDs de PlayStation 2 caberem em um cartucho de 64 megabytes de Nintendo 64 é uma coisa surreal. Mas a Capcom foi lá, na verdade não foi a Capcom, foi uma empresa lá, se eu não me engano é Angel alguma coisa o nome da empresa, não lembro exatamente o nome, mas eu acho que é Angel alguma coisa o nome da empresa. Ela fez rodar o jogo, 2 discos, tanto a campanha da Leon e da Claire rodaram sem nenhum corte de conteúdo. E aliás, inclusive ainda tem adições de conteúdo. Teve o modo dos mercenários e ainda teve extras que não tinha na versão do PlayStation 2. É uma coisa surreal. Mas a empresa foi lá e fez rodar no Nintendo 64. Temos o port também do Doom também para o Nintendo Switch, que apesar da galera não achar uma coisa perfeita, né, você poder rodar esse jogo a 60 FPS no Xbox One e no PlayStation 4, mas no Switch desculpa, eu falei mas é o Switch, que você pode rodar ele a 30 FPS, mas mesmo assim o gráfico tá bastante competente, ele tá rodando bem, né, assim, não tá rodando com muitas quedas, você vê que os 30 FPS estão correndo legal. Então assim, é um port decente para uma plataforma mais fraca. Tem também a versão do The Witcher 3 rodando no Nintendo Switch. Tá capado, tá conserrilhado, mas tá rodando. Para o hardware que ele suporta, tá rodando. Enquanto nós temos aí jogos nessa plataforma atual, você pagar 5K num console de nova geração como o Xbox Series X ou o PlayStation 5, e no fim das contas você pagando o top de tudo que tem de hardware de console, e você receber um jogo de começo de geração todo cortado, todo capado, com frame rate cagado, gráfico zoado, não faz sentido isso, não faz sentido. Caverna, mas pra otimizar o jogo, pra ficar do jeito que você quer, levaria muito tempo. Beleza, cara, mas que leve, cara, mas tem que levar tempo. A galera se esquece que é dinheiro que tá sendo investido ali. Você tá pagando 60, 70 dólares, caralho. Você não tá pegando esse jogo de graça. Isso não é um brinde. Isso não é uma promoção de R$1,99. Isso aí é porra de um jogo caro pra caralho. Os jogos estão ficando mais caros. Porra, então diminui um pouco o orçamento. Negócio de captura de movimento. Porque tô pegando aí o Keanu Reeves pra fazer a captura de movimento do jogo. O jogo agora tem um ator famosinho. Porra, então se for pra lançar um jogo só por ele ter um ator famosinho, ele tá tudo cagado, com frame rate todo zoado, cara. Porra, então lança essa merda, cara. Quem é o jogador que realmente só quer saber de um filmezinho e não liga pra jogabilidade, cara? Olha, os videogames tinham que ser diversão e jogabilidade, cara. Esse lance de a galera começar a querer gráficos cada vez mais hiperrealistas e esquecer do que realmente importa, que é a jogabilidade, que é a diversão, esse negócio tá ficando esquisito, cara. Eu já fui assim um tempo, cara. Eu já fiquei pensando muito em gráfico, mas assim, você tem que ver que o lance dos 60 FPS pra mim eu não engulo, cara. Nessa geração, 9ª geração de consoles, cara, 9 gerações depois, ainda estamos escravos da porra dos 30 FPS. Negócio de FPS é coisa de entusiasta, coisa de gente fresca. Cara, não é, bicho. Não é, cara. Isso aí é uma evolução que a gente já tinha que ter há muito tempo. É uma coisa que não dá pra retroceder. É como se por acaso você comprasse um Blu-ray de última geração e aí na hora que você fosse botar o disco Blu-ray, o filme é tão pesado que pro aparelho poder rodar esse filme pesado que Hollywood gravou, ele tem que comprimir a imagem. Agora para poder rodar o filme você tem que ver ele com imagem de VHS ou de DVD player das antigas. Não dá. Quando você evolui, você não pode retroceder, cara. Quando os jogos começarem a ter 60 FPS, você não pode ficar voltando atrás de 30 FPS. Aí o camarada bota esse lance que isso aí é uma putaria, negócio de 4K e Ray Trace. Pra mim, cara, é o que atrasou, que fudeu a geração, negócio de 4K e Ray Trace. Agora o jogo tem que ser tudo a 4K, Ray Trace. Caralho, foda-se 4K e Ray Trace, bota a porra do jogo lá 1080p, mas que rode tudo a 60 FPS, que tem um gráfico legal, que tem uma textura bacana. Foda-se esse negócio de 4K 60 FPS, a maioria não tem TV 4K. E os que tem TV 4K,
Eu mesmo, cara, eu tenho uma TV 4K e quase não vejo a porra da diferença quando eu mudo pra 1080p. Tem vários jogos que eu tenho. Eu jogo ainda jogos de Play 3, eu tenho um Play 4 ainda. Mas os jogos que eu jogo é tudo a 1080p, cara. Quando bota pro 4K, quase não sinto diferença, porque a maioria esmagadora dos jogos que se dizem lançar em 4K são a 4K dinâmico. Ou seja, não é um 4K que se mantém, é um 4K que tá sempre baixando para 2K, 1080p, 4K. Tem situações que baixa a resolução, então nunca é 100% 4K. E quando é 100% 4K, é aqueles 30 FPS cagado que ferra com o frame rate do console. Bota a porra do jogo a 1080p ou 2K que seja, mas bota um frame rate legal, bota uns 60 FPS. Esquece lançar 30 FPS, cara. Se não dá pra lançar o jogo 4K, porque vai ter que sacrificar o frame rate, então não lança a porra do jogo 4K. Bota assim, ó, jogo a 2K, 60 FPS. Porra, tá bom demais. Puta que pariu, cara. Quase ninguém vê essa diferença. A galera fica bitolada com essa porra de 4K e Ray Tracing, cara. Que no fim das contas, às vezes o cara nem vê tanta diferença assim, cara. Na moral. Enfim, essa geração tá bitolada com essa porra e acaba se esquecendo do que realmente importa. Então The Last of Us é um jogo que veio cagado até pras últimas gerações de placa de vídeo, cara. Então assim, é sem desculpa um negócio desse, cara. Porque se fosse um jogo muito espetacular, com gráfico assim que nunca foi visto antes na indústria, e aí você aí você poderia me falar assim, porra, cara, velho, então realmente o jogo não tá rodando porque o jogo é o pica, o jogo mais incrível da indústria. Mas não, nós temos aí o exemplo de Resident Evil 4 Remake, que é um jogo lindíssimo e pra mim, graficamente mais bonito que The Last of Us, rodando a porra dos 4K 60 FPS com Ray Tracing. Ou seja, é um jogo que tá extremamente otimizado. E por ele estar extremamente otimizado, ele consegue até usar esses benefícios, né, do 4K, Ray Tracing e tudo mais, dos 60 FPS. A Caverna, então, segundo o seu pensamento, todos os jogos deveriam sofrer adiamentos, atrasos, porque os desenvolvedores têm que passar anos otimizando. Sim, caralho, sim. Porque a porra do seu dinheiro, isso aqui não é de graça não, cara. Você não tá pegando um jogo de graça, isso não é um brinde, cara. Isso não é uma feirinha que você paga 2 por 10, não, cara. Isso é um dinheiro grande, cara. É um investimento grande, é R$360, R$260. Na época do Play 4 era tudo R$250, agora tá tudo R$360. Tem jogo aí a 400, jogo base, tá? Jogo base, não é versão Deluxe, Gold Edition, não. Jogo base aí tá saindo 400 pila, cara. Vai tomar no seu cu. R$400, cara. É quase um terço do salário mínimo que nós temos aqui, cara. Não faz sentido isso. Não faz sentido. R$400 é a porra de um aluguel aí de uma casa, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aí os cara pagam essa fortuna. Ah, porque no Brasil... Não, cara. $70 lá fora também é grana, cara. Não é pouca coisa, não. $70. Inclusive, quando a Sony quis aumentar o preço dos jogos... E a 2K também, que foi a primeira... A Take-Two, que foi a primeira... A 2K ou Take-Two? Não recordo agora exatamente qual das duas. Enfim, uma dessas aí, a que lançou o NBA 2K. Acho que foi a Take-Two. Foi a primeira a reclamar o negócio do preço dos jogos. E a galera caiu matando. Ó, não queremos aumentar para $70, porque os gringos lá também não querem pagar $70 no jogo, cara. Os jogos estão ficando caro para produzir. Então diminui um pouco essa produção, porque eu não tô vendo porra nenhuma de avanço, cara. Cadê o gráfico aí inacreditável de lindo aí? Porque esses jogos eles estão ficando caros, supostamente porque o gráfico tá evoluindo, mas eu não tô vendo porra de evolução nenhuma. Tô vendo vários jogos aí que podem ser facilmente rodados no PlayStation 4 e Xbox One se forem bem otimizados e tiverem um pouco de polimento, cara. Não tô vendo nada que a geração passada não pudesse reproduzir. Porque nós temos jogos incríveis na geração passada, com gráficos incríveis, que a única coisa que você vê aí é que são jogos que estão a 4K nesses consoles mais novos como Xbox Series X e PS5. Então, só o que aumentou foi a merda da resolução. Agora, o gráfico eu não vi diferença nenhuma, cara. Então, assim, não tem desculpa. Eu até pensei em passar um pouco de pano para o lance das otimizações por causa desse camarada que eu vi ele fazendo testes com Dead Space, mas depois do caso The Last of Us, depois de Resident Evil 4, depois de zerar aquele jogo
tão bem, assim, tão bem otimizado, cara, não tem mais desculpa. A cagada é dos desenvolvedores. Mas, na verdade, quem realmente é culpado... Dois culpados, né? Vamos botar assim, né? Em primeiro lugar, a empresa a publisher, né? Que bota pressão nos caras, porque os pobres dos desenvolvedores, eles não têm autonomia para poder otimizar o jogo. A publisher dá um prazo, ó, você vai lançar dia tal, eles vão lá e tem que lançar no dia tal. Então eles não têm muito o que fazer. Mesmo o jogo estando cagado, ó. Inclusive a EA, depois até talvez eu traga um vídeo sobre isso, a EA é campeã nisso, tá, cara? Tem vários relatos de jogos que não eram pra ter sido lançados, mas a EA foi lá, pressionou, falou, lança essa merda desse jeito mesmo e foda-se. Depois vocês mandam um patch de correção. É uma prática cada vez mais comum na indústria, o tal do patch Day One. Isso aí é clássico. Então, se os jogos fossem tão pesados assim, que não precisassem, na verdade, de otimização, e sim de placas de vídeo mais poderosas, não haveria o tal do patch Day One. Entende? Então quer dizer então que eu é que me foda, eu que tenho que comprar uma 4080 para poder rodar o jogo. Não é a desenvolvedora lá que fez o jogo que tem que fazer um jogo melhor, mais bem trabalhado para poder rodar nas máquinas atuais, né? Então não faz o menor sentido isso aí. Então, assim, e o segundo culpado são os consumidores que continuam comprando. Nós, os americanos, os japoneses, os europeus, todo mundo que continua comprando o jogo cagado, enfim, tá pagando pelo que merece. Eu estou pensando muito agora quando eu vou gastar R$300 num jogo, cara. Só compro o jogo depois de ver que ele tá bem otimizado, que ele tá bem polido, que ele não tá cagado. Só compro se ele tiver bem apresentável. Não gasto mais dinheiro. Negócio de pré-venda, que porra de pré-venda? Vocês não tem mais confiança, cara, pra poder fazer pré-venda de porra nenhuma. Os jogos não tem mais essa confiança de você fazer uma pré-venda lá. Inclusive tem uma história agora, sabe? O Diablo 4. Lançaram a beta aí do Diablo 4 que queimou placas de vídeos. Queimou 3070 por aí. Se eu não me engano foi na marca Gigabyte. Então tem jogo aí queimando placa de vídeo. Já pensou se você compra um jogo e no dia que você vai rodar ele... o jogo é tão pesado que ele força a sua placa de vídeo ao ponto dela queimar, meu irmão? Você já pensou nisso aí? Então a coisa não é brincadeira, não. Então, assim, você tá até perdendo dinheiro com essa porra. Tá até queimando seus periféricos, né? Suas peças aí, no caso do PC. Então, assim, o negócio tá feio, o negócio tá complicado. Então é isso. Mandem aí as suas opiniões nos comentários. E botem suas opiniões aí. Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima.